Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 21. O assunto da palavra é: Davi louva a Deus pela vitória. E nós também louvaremos. Glória a Deus. Aleluia. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendestes as súplicas dos seus lábios. Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste. Pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Isso aqui são os frutos e a descendência das pessoas ímpias, daqueles que cometem impiedade em toda a sua vida e não se arrependem das suas maldades e não se voltam para Deus. Serão desarraigados da terra aqueles que não derem ouvidos à palavra de Deus e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na sua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Glória a Deus. Então essa é a palavra. Davi louva a Deus pela vitória, e você, guardando, caminhando nos preceitos de Deus, também louvará Deus pela vitória. Glória a Deus. Vinde às fontes das águas e bebei da água viva, da água da palavra de Deus, a água viva. Beba e não terás mais sede. Glória a Deus. O Senhor matará a sua sede, o Senhor matará a sua fome. Coma desse pão, o pão celestial, o pão que desceu do céu, a palavra de Deus. Aleluia! Como temos que alimentar o nosso corpo, temos aí que fazer a refeição 3 vezes ao dia, assim precisamos também do pão celestial, alimentar a nossa alma, porquanto temos que viver nesta terra, não somente na nossa natureza humana, carnal, mas temos que despertar e nascer para a vida espiritual, se despertar em Cristo Jesus para a salvação, para a vida eterna, porque a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. A carne e o sangue é para o pó da terra, mas a nossa alma é para Deus, ela volta para Deus, que o deu. Então, temos que fazer veredas conforme a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, e buscar o reino de Deus e a sua justiça. E só encontramos através dos ensinamentos que neste livro se contém. O Senhor Jesus deu ordem para os apóstolos e discípulos: ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então faça parte daqueles que creiam. Bendito é o nome santo do Senhor. Olhe para esse mundo maravilhoso de coisas. Olha a natureza que Deus fez, quanta maravilha.
na natureza vegetal, na natureza animal, na biodiversidade dos animais, dos bichinhos, dos insetos. Quanta maravilha vemos nas obras de Deus, nos astros do céu, as estrelas, o sol, a lua, a terra girando na mesma velocidade. Glória a Deus, as estações, o dia e a noite. Quanta maravilha! Pela magnífica criação de Deus, glorificamos e damos um glória a Deus por toda esta maravilha que Deus fez. Então, faça parte. Deus te dá a oportunidade do arrependimento, de se voltar para Deus, glória a Deus, e se tornar um cidadão dos céus. Glória a Deus, porque chegará o dia do juízo, que o Senhor Jesus vai se manifestar e virá do céu sobre as nuvens para trazer a salvação, para trazer o juízo para aqueles, salvação para aqueles que escolheram andar segundo o que está escrito neste livro, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Aleluia! E somente por ela você saberá como andar no caminho do Senhor, como agradar a Deus e lutar contra as concupiscências carnais. Glória a Deus, através da oração, através da súplica, pedir a guia de Deus, porque nada também consegue somente ler a Bíblia se não tiver dentro do coração de cada um o desejo de compreender aquilo que é de Deus, os preceitos conforme a guia de Deus, porque o homem carnal não consegue entender o que está aqui neste livro. O homem carnal, sem a guia de Deus, ele simplesmente aprende uma história, acontecimentos, mas não tem vida espiritual, não recebe a virtude da palavra de Deus. Portanto, tem que ler com fé e pedir a guia e revelação de Deus. Glória a Deus, pelo Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, quando subiu ao céu, disse, antes de subir ao céu, disse aos seus apóstolos e discípulos, não vos deixarei órfãos, se eu for, virei outra vez. E o Senhor virá novamente no seu tempo, mas ele não ia nos deixar órfãos, porque ele prometeu, se eu for, Deus, o Pai, enviará para vós outro Consolador, que os guiará até a consumação dos séculos, ou seja, o Espírito Santo Consolador. Então o Senhor Jesus subiu, está à direita de Deus na glória, mas Deus enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nos guiar, para nos revelar, nos ensinar a palavra. Glória a Deus. Então lemos aqui que Davi louva a Deus pela vitória. E nós também temos que alcançar essa vitória e dar glória a Deus nessa parte. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Então nos alegramos na força de Deus, e por estarmos do lado de Deus, do lado da força. Somos pessoas frágeis humanos, mas aquele que nós buscamos e servimos é o forte, é o leão da tribo de Davi, Jesus Cristo, glória a Deus, e este nos manda força, reforço e proteção, aleluia, e o Espírito Santo para nos guiar na palavra de Deus, nos preceitos de Deus. E na tua salvação grandemente se regozija o rei, pois saiba que você obedecendo a Deus, você passando pelo processo da fé, da crença, do batismo, você é feito como rei. Nós somos feitos como reis e sacerdotes do Altíssimo. Olha a importância que você tem. O Senhor te transforma num rei e sacerdote para servir a Deus e oferecer sacrifício de louvor, glória a Deus. Por que sacerdócio? Recebemos o sacerdócio santo para oferecer
sacrifícios de louvor a Deus, sacrifício dos nossos lábios, de gratidão, de agradecimento, de oração e de louvor. Aleluia! Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos seus lábios. Glória a Deus! Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino, pois o Senhor nos provê de bênção e de bondade. Sirva a Deus que você só tem a ganhar. O Senhor vai te prover de bênçãos de bondade e vai pôr na sua cabeça uma coroa de glória, uma coroa de ouro fino. Aleluia! Vida te pediu, ele a deste, mesmo longura de dias para sempre eternamente, e terás a vida eterna. Então sirva a Deus, que você vai cantar um hino que nunca foi cantado, o hino da vitória. Aleluia! Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste. Então, servindo a Deus, grande será a tua glória pela salvação, de honra e de majestade o revestiste. E o Senhor vai te vestir de honra e de majestade. Olha as bênçãos, as promessas de Deus para nós servirmos a Deus, para você que ainda não obedeceu a Deus, mas que obedecendo, o Senhor te vestirá de majestade, de rei e de sacerdote. Glória a Deus! Pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Assim como Deus glorificou o Senhor Jesus e o abençoou para sempre, para viver eternamente na glória de Deus, como já vivia antes da fundação do mundo, esta promessa se estende a nós, se estende a todos que obedecerem à santa palavra de Deus, ao evangelho do Senhor Jesus. Aleluia! Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Vamos confiar em Deus também e fazer veredas direitas, acertar alguns passos e caminhar na graça de Deus, que o Senhor para sempre te abençoará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem, e o inimigo das nossas almas serão alcançados por Deus, e num dia serão todos aniquilados. Os inimigos nossos são os inimigos de Deus, aqueles que foram, aquela terça parte que foram destituídos lá do céu, que o Senhor os lançou fora da glória, estão a perturbar os moradores da terra. Quando foram lançados de cima para baixo, ouve-se uma voz no céu que disse: ai dos moradores da terra, porque é lançado sobre vós Satanás e os seus anjos. Então vamos buscar a proteção de Deus, vamos buscar a armadura de Deus, nos revestir da palavra de Deus. Eis aqui a armadura de Deus. Aqui está contida a palavra de Deus, que ela nos arma, que ela nos dá proteção, que ela nos ensina os movimentos de defesa, os movimentos de ataque, os movimentos de caminhada no caminho do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. Então a mão de Deus alcançará todos os inimigos e serão aniquilados. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. Quando o Senhor Jesus se manifestar na sua glória, o inimigo será destruído e o Deus fará deles como um forno aceso. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Serão consumidos pelo fogo eterno que nunca se apaga. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Então olhe que existe fruto do inimigo na terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Então aqueles que amam e cometem a mentira são frutos desses inimigos que foram destituídos do céu e lançados sobre a terra, e aqui
eles geraram frutos, pessoas preferem segui-los e obedecer a eles. São os frutos, são os frutos dos espíritos malignos e contrários. Seu fruto destruirás da terra, mas serão destruídos juntamente, e a sua descendência dentre os filhos dos homens, porque há descendência desses espíritos do mal. Então, todos aqueles que amam e cometem a mentira, o Senhor Jesus disse num certo lugar que são filhos do inimigo, do adversário. Então, busque a verdade, venha para a verdade, Cristo Jesus, para a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. E Jesus Cristo, que é a verdade, vos libertará. Deixe de seguir a mentira, deixe de seguir os espíritos do mal e venha servir a Deus em novidade de vida. Venha para a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, glória a Deus. A verdade é a palavra de Deus, aleluia. Porque intentaram mal contra ti, maquinaram ardil, mas não prevalecerão. Eles maquinaram mal para você, para nós, para todos que se propõem servir a Deus. Esses espíritos do mal e os seus frutos maquinam mal contra nós, para nos impedir de chegar à salvação em Jesus Cristo e nos impedir de obedecer a palavra de Deus e ter contato com ela. O adversário vai pôr tantos tropeços para te impedir, mas clame a misericórdia de Deus, que Deus envie os seus anjos para te orientar, para te guardar, para te proteger, para você fazer a vontade de Deus. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Então a força de Deus, o exército de Deus, apontará flechas no arco entesado no rosto dele e os afugentarão para longe, e você vai servir a Deus com alegria. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Glória a Deus, exalta, Senhor, o teu poder sobre nós. Glória a Deus, a alegria, a fé e a esperança no nosso coração, na tua força, glória a Deus, aleluia. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Então vamos cantar e louvar o poder de Deus, a sua misericórdia para nós, glória a Deus. Então Davi louva a Deus pela vitória, e nós também louvaremos a Deus pela nossa vitória. E você também vai obedecendo a palavra de Deus. E você que já está no caminho do Senhor, caminhando firme, e se está parado, volte a caminhar com alegria, para você cantar o hino da vitória, para você louvar a Deus pela vitória. Bendito é o nome santo do Senhor. Essa palavra é para os caminhantes, para aqueles que estão desanimados, para que volte a se animar e a buscar a Deus, a servir a Deus, voltar a caminhar. E aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, a se achegar a ela, a buscar a palavra, a congregar, ir na igreja, buscar a palavra de Deus, ouvir a palavra, porquanto o Senhor usa dos teus servos, do que ministra o culto, pela guia e revelação do Espírito Santo. Venha congregar conosco e ouvir a palavra de Deus. Entrega os seus anseios, o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vai congregar, que Deus sabe a intenção do seu coração. Deus vai mandar a palavra falando com você daquilo que só você sabe, só você e Deus, como um sinal de Deus na sua vida. Deus vai responder aquilo que você precisa ouvir e te orientar pelo Espírito Santo. Ficamos então com essa palavra de louvor a Deus pela vitória em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.